Olá, gente, tudo bem? Bom, este vídeo ele vai enfocar a questão do vocabulário jurídico e alguns princípios básicos para a produção de uma boa redação, ok? Então nós vamos aí discutir sobre a questão da redação jurídica. E primeiro eu preciso entender que desde o início, desde os primórdios, é muito importante estudar as técnicas de redação no âmbito do direito. Isso aí sempre foi um elemento essencial, porque grande parte da comunicação no âmbito do direito é de forma a ser redigida, é de forma escrita, ok? A redação, ela trata-se de um instrumento de trabalho para muitos comunicadores, de maneira geral. E, como tal, ela precisa ser utilizada corretamente, assertivamente, né? O que vem a ser utilizar uma redação de forma assertiva, que ela de fato alcance o seu objetivo, ela de fato alcance o seu propósito comunicativo, né? O profissional do direito, ele aquele que redige de maneira correta as suas peças, ele expõe tudo que ele deseja colocar de uma forma harmoniosa, né? Ele vai colocar suas teses de forma harmoniosa, com clareza, com coerência, com simplicidade, objetividade, todos os princípios básicos para uma boa comunicação. Ou seja, comunica-se bem. É necessário que o operador de direito comunique-se bem, atingindo aí os seus resultados, né? Torna penetrável o seu texto a todas as pessoas, inclusive aquelas partes do processo, aquelas que fazem parte do processo e que muitas vezes é desprovida de um conhecimento técnico jurídico, mas que querem saber como está sendo tratada a sua causa em juízo, né? Esse profissional, ele contribui para o bom andamento da justiça. A gente já conversou sobre isso, né? Quando eu sou objetivo, eu sou assertivo, eu trabalho meu texto com uma simplicidade, com uma objetividade, a gente também está contribuindo aí para o âmbito da justiça, né? E aí a gente contribui também para o acesso das pessoas que não têm esse conhecimento à justiça. Ou seja, faz-se justiça, né? Eu vou passar para vocês aqui a definição de Ferreira, né? Ferreira, ele define redação como ato ou efeito de redigir, modo de redigir, um conjunto de redatores de um jornal ou revista, um lugar onde trabalham, e ensina ainda em algumas páginas que o verbo redigir significa escrever com ordem e método, escrever os artigos de um principal periódico, exprimir-se sinteticamente por escrito. Então, assim, alguns elementos dessa definição de Ferreira nos cabe, né? Primeiro, escrever sinteticamente por escrito. A gente precisa ter essa objetividade, essa clareza, essa rapidez, mas a gente não pode ocultar elementos essenciais, elementos importantes, e a gente precisa aprender esses métodos de redação, né? Como estruturar uma boa redação. A redação técnica, ela se difere daquela redação literária, né? Pelas suas finalidades. A redação técnica, e a gente pode pensar na área jurídica, ela é objetiva, ela obedece a alguns parâmetros, os padrões, ela emprega o nível culto da língua portuguesa de uma maneira formal, gramaticalmente correta, objetiva, adequando o vocabulário a uma determinada área de atuação. No caso do campo do direito, a gente chama aí de redação jurídica. Então, a gente tem alguns padrões a serem seguidos. E nesta aula que nós teremos no nosso encontro online, nós vamos abordar quais são esses princípios essenciais para que a gente possa produzir um bom texto, para que a gente possa redigir adequadamente os textos do campo jurídico, né? O que se deve observar quanto à confecção de uma peça jurídica? Então, primeiro, a linguagem culta, ela é inegociável. Um estudante de direito, ele precisa ser bom em língua portuguesa. Ele precisa ter
um vocabulário amplo, um vocabulário rico, um vocabulário formal. Você precisa desde já começar a abolir os traços de vícios de linguagem. Você precisa abolir, no âmbito do direito, a linguagem coloquial que não cabe nesse momento. Então, assim, eu preciso ler bastante, eu preciso estudar bastante, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso adquirir uma gramática, tá? Eu preciso, sim, ter ali, junto do meu dicionário de vocabulário jurídico, que eu já instruí vocês, que quem ainda não tem, passe a adquirir, porque vocês vão utilizar isso até após a formação, a graduação de vocês. É muito importante ter uma gramática de língua portuguesa também. Você precisa compreender das regras de língua portuguesa. Por quê? Porque é previsto que você utilize a norma culta, tá? Mas utilizar a norma culta não significa o rebuscamento, e nós já conversamos sobre isso, né? Aconselha-se preferir, obviamente, palavras simples. É possível redigir bem usando eloquência no lugar de facundo. É possível você utilizar a expressão petição inicial no lugar de peça vestibular, exordial ou peça pórdica, né? É melhor você utilizar oficial de justiça que meirinho, aguazil, entre outras palavras. Eu só estou exemplificando para você que é possível trazer uma simplicidade para o seu texto em vez de rebuscamento. E aí não é necessário e não é conveniente que você, de maneira propositada, dificulte a compreensão aí do outro, sobretudo aquele que não tem aí o conhecimento, a instrução do campo jurídico, né? Além disso, da simplicidade, da norma culta, você precisa ser coeso, coerente, claro. Nós já estudamos no primeiro período aí o que é coerência, a gente estudou o que é ser coeso. É muito importante que você se atente e aprenda os conectivos, né? Para que você possa tornar o seu texto coeso, para que você possa conectar as ideias do seu texto, para que você possa dar também a coerência adequada no momento adequado. Então, os elementos de um texto, eles devem estar relacionados. Então, tudo que está no texto precisa estar conectado. A escrita não pode ser topicalizada, não pode ser em tópico. Você precisa aprender a produzir um texto. E um texto deve ser coeso e coerente, ok? Há alguns exemplos que eu posso dar para vocês da falta de coerência. Eu estava com fome, não obstante comi um sanduíche. Note que quando eu uso não obstante, eu fiz uma utilização de um elemento coesivo inadequado. Não atribui a esta fala um sentido correto. Não obstante, traz uma significação para a frase diferente daquilo que eu pretendo omitir, né? Comer um sanduíche é consequência de estar com fome. Por isso que essa locução não obstante não cabe, porque ela tem um valor concessivo de frustração, de quebra de expectativa. Ela deve ser substituída por outra de valor consecutivo. Por isso, por causa disso. Então, você conhecer esses elementos, esses mecanismos que conectam corretamente as frases, os parágrafos, as orações, é de suma importância, né? O artigo 295, inciso 1 do Código do Processo Civil, prescreve que a petição inicial será indeferida quando for inepta. O parágrafo único desse mesmo artigo, ele traz aí, nos seus 4 incisos, os casos dessa inépcia da petição inicial, né? E aí, o que seria isso, né? A gente vai ver com calma o que vai fazer com que a sua petição seja inepta quando a gente entrar lá no tópico de petição inicial. Ou seja, a própria legislação já prescreve aí que você precisa ter uma eficiência na redação, porque a ineficiência dela vai fazer com que os seus documentos, como a petição que acabo de citar, seja inepta, por exemplo, ok? Outro princípio básico é a concisão. Você precisa ser conciso.
Isso significa ser objetivo, ser claro, não usar vãs repetições, excesso de jurisprudência ou citações doutrinárias. Você ficar dando voltas, você ficar falando em círculos, vá direto ao assunto, vá direto ao ponto e evite repetições desnecessárias. Falou uma vez, está falado, não precisa retomar ou trazer de novo as ideias que já foram apresentadas, ok? A verdade é um outro princípio inquestionável, inegável. Quem escreve bem, né, escreve a verdade, e a verdade precisa ser escrita. O artigo 14 do Código Penal, aí, do Código do Processo Civil, reza serem deveres das partes e dos procuradores expor os fatos em juízo conforme a verdade. Isso também está na legislação. Esse é um princípio legal do trabalho, da produção de uma redação jurídica, é trabalhar com a verdade. E lembrando que o conceito de verdade aqui, ele não é único, ele não é exclusivo, né? Ou seja, quando a gente tem um caso, a gente tem duas verdades, depende do lado que você representa e é aquela verdade que você vai defender. E sempre buscando trabalhar com aqueles que você defende com a verdade. Ou seja, então, a gente precisa colocar em mente que um bom advogado é o advogado que trabalha com a verdade, com a ética, com o compromisso, tá? O princípio também prescreve que você evite gírias. Gírias devem ser abolidas do seu vocabulário, tanto na escrita quanto na fala. É inadmissível um operador de direito comunicar-se por meio de gíria, que é uma palavra de uso familiar, coloquial, mesmo restrito a um grupo social qualquer. Você deve evitá-las, ok? Apelações devem ser evitadas. Então, você vai argumentar, sim, em seus textos, mas você deve evitar ser apelativo, ser demasiado. Trabalhe dentro da racionalidade. Isso é muito importante no âmbito do direito, ok? Então, o domínio da língua portuguesa é inegável e ele pode evitar inúmeras situações desagradáveis na justiça, como o seu retardamento, por exemplo. Então, assim, um texto mal produzido e produzido de forma incorreta pode retardar todo um trabalho aí em nível de justiça. Uma peça jurídica mal elaborada pode dar margem a aditamentos à inicial, a embargos de declaração, a despachos de juízes ordenando esclarecimentos das petições incoerentes, contraditórias, indeferimento das petições iniciais, entre outros problemas. Então veja, quando você elabora mal uma peça jurídica, seja pelo mau uso da língua portuguesa, seja por não ser coeso, não ser coerente, por não trabalhar com a verdade, por não ser objetivo, isso pode voltar para você e retardar todo o trabalho, porque você vai precisar refazer o trabalho, né? Aplicar corretamente a língua portuguesa no âmbito jurídico é, portanto, mais uma forma de se alcançar a celeridade almejada na justiça. Saber escrever, saber ser claro, saber comunicar pode contribuir para acelerar aí esses processos os quais vocês terão contatos futuramente, ok? Bom, gente, essas são algumas considerações, aprofundamentos nós faremos no nosso encontro online. Eu espero que você desperte esse senso de importância e relevância da língua e do uso da língua, sobretudo da linguagem no campo jurídico, com essas especificidades que abordei para vocês, mas com outras especificidades que abordarei também no nosso encontro online, ok? Até o nosso encontro e estudem, foquem na língua portuguesa, foquem na comunicação.